Então, boa tarde, vamos continuar então com a nossa aula de juizados especiais. Desta feita nós vamos falar da parte 2. Como eu disse, na parte 1 e na parte 2 nós vamos falar do juizado especial cível estadual e na parte 3 nós vamos falar do juizado cível federal, tá bom? Então nós falávamos sobre a competência do juizado cível, portanto, eu disse na aula passada que competência do juizado estadual cível são causas que não excedam o valor de 40 salários mínimos. Competência do juizado especial federal, causas que não excedam 60 salários mínimos. Naquelas causas inferiores a até 20 salários mínimos, eu posso ter a participação no juizado especial cível estadual da parte sem a presença do advogado. A partir do momento em que ela excede 20 salários mínimos, eu tenho que ter a presença do advogado. Então, competência para a distribuição, né? Competência do juizado especial cível estadual. É competente para as causas previstas nesta lei, ou seja, a Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e do Juizado Especial Criminal. Lembrando que está disponível para você tanto a aula de juizado especial cível, que é essa que eu estou dando, quanto a aula de juizado especial criminal, que é completamente diferente desta aula aqui. Então, o juizado ele é competente para as causas previstas na Lei 9.099, juizado do foro. Então, preste atenção que nós falamos na aula de competência do foro para o ajuizamento da ação. E se você está lembrada, nós dissemos que se um veículo, teu veículo, ele é batido em Ananindeua, a pessoa que bateu o teu veículo mora em Marituba, mas você mora em Belém, todos os 3 foros competentes são competentes para o ajuizamento da ação de reparação de dano. Tanto Marituba, que é o local em que o requerido mora, quanto Ananindeua, que foi o local que houve o fato, houve o acidente, houve o sinistro, quanto Belém, que é o local que você mora. Então aqui eu vou, na verdade, repetir o que eu já falei a nível de competência. Ou seja, inciso 1º, compete ao juizado processar e julgar no domicílio do réu ou a critério do autor do local onde aquele exerce as atividades profissionais. Então eu poderia ajuizar a ação em Marituba? Poderia, porque lá que ele mora, lá que ele exerce as suas atividades profissionais, ou mesmo atividades econômicas, ou mantém estabelecimento, filial, agência, sucursal, escritório. Então ele tem lá um supermercado, ele tem uma loja de peças lá. Eu posso ajuizar em Marituba? Posso, porque ele mora lá, porque ele tem uma filial lá. Agora, o artigo 70, ele estabelece, do Código Civil, estabelece que o domicílio da pessoa natural é aquele onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então eu tenho que provar que ele tem ânimo definitivo de morar em Marituba, porque ele pode ter só uma casa em que ele vai lá só no final de semana. Isso não vale para efeito de domicílio, tá? Agora, também posso ajuizar a ação, inciso 2, no lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. Imaginemos que seja uma prestação de serviço, que você contratou uma pessoa para pintar o muro da tua casa, ou para construir o muro, ou para construir uma piscina, ou para construir qualquer coisa, e o lugar onde a obrigação deva ser satisfeita é o local onde está sendo construída a tua casa. A tua casa está sendo construída em Belém. Então eu posso cobrar em Belém sem problema nenhum. Foro de pagamento do título, se for uma nota promissória, um cheque. Local da emissão do cheque, por exemplo. 3. Do domicílio do autor ou do local do ato ou do fato. Do domicílio do autor, no acidente de veículo automotor, você mora em Belém. Você pode ajuizar no seu domicílio? Pode. Ou no local onde aconteceu
o ato ou fato. O sinistro não aconteceu no entroncamento, a batida não aconteceu ali entre os dois carros no entroncamento, que já era ananindeua. Ora, nesse ponto eu também posso ajuizar em ananindeua. Bom, professor Franklin, então o senhor está dizendo que existe opções, 3 opções para o ajuizamento dessa ação de reparação do dano? Sim, existe 3 opções. E todos os 3 foros serão competentes, todos os 3 juizados especiais serão competentes para apreciar e julgar essa demanda. Então, por exemplo, nas ações para reparação do dano de qualquer natureza, tá? Nas ações que envolvam relação de consumo, deve prevalecer o foro do domicílio do consumidor. Claro. Aí você celebrou um contrato com uma prestadora de serviço de telefonia. Você não vai precisar ajuizar, mas a sede da prestadora é em São Paulo. Então, você está aqui em Belém, é uma relação de consumo, você vai ajuizar aqui em Belém. Ela que se deu o jeito de responder o processo, não é verdade? Você celebrou um contato com uma prestadora de serviço de televisão, de internet. Não importa se a sede fica em São Paulo, no Rio, Minas, mas se você mora aqui em Belém, você vai ajuizar em Belém. No parágrafo único eu digo, em qualquer hipótese poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso 1 deste artigo, ou seja, foro do domicílio do réu. Se por algum motivo, mesmo sendo uma relação de consumo, você entender que fica melhor você propor no foro do domicílio do réu, né, você vai ajuizar. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de ônibus que tem sede em Benevides e essa empresa o ônibus causou dano ao teu veículo automotor. Tu vais ajuizar a ação em Benevides, porque lá em Benevides a tramitação do processo é mais rápida. Então tu opta, quando tu tens vários foros competentes para o processo de julgamento daquela demanda, tu podes optar tanto pelo foro domicílio, teu domicílio, no caso do acidente automotor, do local do acidente ou mesmo do local do domicílio do réu, tá? Bom, em razão da matéria, valor da causa e das pessoas, tá? Nós explicamos na aula 1, e nós estamos aqui recapitulando para que vocês entendam que as causas de valor que não excede 40 salários mínimos são da competência do juizado especial cível. Competência do juizado especial cível. Então, professor, excedeu 40 salários mínimos, não é mais juizado especial cível estadual. Tá? Professor, excedeu 20 salários mínimos, continua no juizado cível estadual, todavia precisa do advogado. Sim, porque até 20 salários mínimos eu posso ajuizar a ação sem a presença do advogado. Causas enumeradas no Código de Processo Civil. Nós vimos na aula 1, por exemplo, danos de veículo automotor, um dano que o teu vizinho provocou, por exemplo, muitas pessoas moram em condomínio. Não tem muito aquela questão da infiltração do vizinho, né? O banheiro do vizinho infiltra para o teu, então causa um dano, você tem que mandar pintar, você tem que mandar fazer um encanamento. Esse dano, tu vais ajuizar no juizado especial. Causas enumeradas no Código de Processo Civil. Por exemplo, despejo para uso próprio. Tu tens um imóvel, o cara está pagando direitinho o teu imóvel, o aluguel do teu imóvel, só que tu queres o imóvel porque tu precisas morar no imóvel. Despejo para uso próprio. Beleza, tranquilo. Ações possessórias cujo valor não exceda 40 salários mínimos. Nós falamos durante esse curso de processo civil nas ações possessórias. Reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. Mas eu só posso ajuizar uma ação possessória no juizado especial se o imóvel ou o móvel, que eu também posso ter uma possessória de uma coisa móvel, não é? Posso ter uma possessória de um computador, posso ter uma possessória de um veículo, não posso? Mas se o imóvel ou se o móvel
não exceder 40 salários mínimos, porque se exceder 40 salários mínimos, já foge da alçada do juizado especial. Execução dos próprios julgados. Então, eu tive uma ação que tramitou no juizado especial. O juizado especial, o juiz determinou que fosse pago a reparação do dano. O cara bateu o teu carro pelas costas, ele tem que te pagar. E essa execução do juizado vai ser feita no próprio juizado especial. O juiz do juizado especial vai executar. Execução de títulos executivos extrajudiciais de valor não excedente a 40 salários mínimos. Aí eu tenho uma nota promissória, uma letra de câmbio, um conhecimento de depósito warrant, um cheque que não exceda o valor de 40 salários mínimos. Professor, eu posso entrar no juizado com uma causa de 41 salários mínimos? Até tu podes, mas tu já estás recusando o recebimento daquele valor a mais do salário. Tu só vais receber até salários mínimos, até os 40 salários mínimos. O que excede os 40 salários foge da alçada do juizado. Então, quais são agora os requisitos para que eu possa ajuizar essas ações no juizado? Primeiro requisito: proposta por microempresa ou empresa de pequeno porte, pessoas físicas e pessoas físicas capazes. Então, juizado especial, empresa de pequeno porte. Se for uma empresa de grande porte, não pode ser ajuizado no juizado especial. Vale não entra no juizado especial. Petrobras não entra no juizado especial. São empresas de grande porte. Mas se for uma empresa de pequeno porte, tranquilamente eu vou ter a ação ajuizada no juizado especial. Bom, que não estejam pessoas físicas, e para a pessoa física poder dar entrada no juizado, ela não pode estar presa e não seja cessionária de direito de pessoas jurídicas. Então eu posso ter uma pessoa jurídica de grande porte, que me cede o direito de entrar com a ação. Não posso. É uma forma de simular, disfarçar essa vedação de que grandes empresas litiguem no juizado especial. Não figure como réu, incapaz. Então, professor, não pode figurar no juizado especial o réu quando ele é incapaz? Não pode. Preso, pessoa presa, não pode. Pessoa jurídica de direito público, né? Imagina, por exemplo, a agência dos Correios. Ele não vai poder litigar no juizado especial estadual. Estamos falando do juizado especial estadual. BASA, por exemplo, Banco do Brasil, né? Empresa pública da União, não pode, né? Qualquer empresa pública da União, Petrobras, acabamos de falar. Massa falida, eu não posso ter a massa falida litigando no juizado especial. Na aula 1 eu expliquei que processos falimentares ficam fora da alçada do juizado especial. Insolvente civil também. O insolvente civil fica fora do juizado especial. Outro ponto, desde que não tenha as causas de natureza alimentar. Então, professor, eu posso entrar com uma ação de pensão alimentícia no juizado especial? Não, mesmo que a causa seja menor que 40 salários mínimos. Falimentar, eu não posso discutir processo falimentar no juizado especial estadual. Fiscal, não adianta o Estado, a Prefeitura, o Estado ou a União tentar cobrar imposto, seja ele IPTU, seja ele ICMS, seja ele imposto de renda, no juizado especial estadual, não é competente. Interesses da fazenda pública, qualquer que seja o interesse da fazenda pública, não cabe no juizado especial estadual, ainda que se refiram a acidentes de trabalho, até porque nós já aprendemos que o acidente de trabalho hoje, para que a pessoa seja indenizada, eu tenho que ajuizar a ação na Justiça do Trabalho, a resíduos e ao estado de capacidade das pessoas. Expliquei também que a ação de investigação de paternidade que visa perquirir se aquela pessoa é filha ou não,
que vai mudar o estado civil dele, porque ele acrescenta o nome de pai, já que a natureza da ação é declaratória, também não pode ser da competência do juizado. Em razão do território, vamos recapitular então. Novamente, falamos do acidente de veículo automotor, em que a pessoa que mora em Belém sofre um acidente em Ananindeua e a pessoa que bateu o carro dela mora em Marituba. Ora, nós explicamos, primeiro, domicílio do réu, ou a critério do autor, local onde ele exerce as atividades profissionais e econômicas, pode ser. Lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, você contratou, fez um contrato para que aquela empresa fizesse um serviço de limpeza na tua piscina, a empresa não cumpriu, você tem o direito de entrar com a ação no lugar onde a obrigação tinha que ser satisfeita. Domicílio do autor, e aí você pode entrar no teu domicílio, se lhe for mais conveniente. Ah, não, eu vou entrar em Belém, porque Belém tem menos, é mais rápida, o mais rápido o trâmite da ação, ou no local do ato ou do fato. O ato e o fato, o sinistro, a batida dos dois veículos aconteceu em Ananindeua e, portanto, você vai ajuizar em Ananindeua e, portanto, nas ações de reparação do dano de qualquer natureza. Bom, agora vamos falar de outra coisa importante, que é a capacidade para ser parte. Bom, eu expliquei que juizado especial estadual, a causa não pode exceder 40 salários mínimos. E disse que até 20 salários mínimos, a parte pode ajuizar a ação, ir no juizado, fazer a reclamação, a secretaria registra por escrito e vai ser dada a entrada na ação sem a presença do advogado. Agora nós vamos confirmar isso aqui, olha. Capacidade para ser parte. Não podem ser parte nos processos de competência do juizado. Vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público, tá? Então eu tenho aí União, Estados e Municípios. As empresas públicas da União, e aí entra Petrobras, por exemplo, né? A massa falida, não se trata aqui de processo de falência, não se decide aqui processo de falência. E o insolvente, pessoa que não tem bens para pagar suas obrigações. Só podem figurar como réus o cessionário de direito de pessoa jurídica, bem como as pessoas jurídicas de direito privado, tá? Então, nesse ponto aqui, nós não vamos ter como réu a União. Presta atenção, porque se eu tiver o réu como União, sendo réu, ela, a União, ou suas concessionárias, permissionárias, empresas públicas, sociedade de economia mistas e fundações que tiverem 50% de recursos da União, aí eu vou deslocar essa ação que seria do juizado estadual para o juizado especial federal, toda vez que eu tiver a União, houver bens e interesses da União e a União for ré, eu vou deslocar para o juizado especial federal, tá? Então não podem ser pessoas jurídicas de direito público, tem que ser pessoa jurídica de direito privado como réu. Tem plena capacidade de ser parte o autor ou o réu, microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, empresa pequena, empresa de pequeno porte, microempresa, conforme preceitua a lei das microempresas, elas podem figurar no juizado especial. A contrário senso, as grandes empresas não podem figurar no juizado especial. Capacidade postulatória, que eu falei ainda há pouco, olha, nas causas de valor até 20 salários mínimos, tem as partes capacidade postulatória. Então, imaginemos aqui, vocês todos aqui, você não tem, por exemplo, carteira da OAB, não é isso? Não tem ainda a carteira da OAB. Você sofre um dano e esse dano não excede o valor de 20 salários mínimos. Você pode ir lá na Secretaria do Juizado e
oralmente fazer uma reclamação e dar início a uma ação contra a pessoa que por ação ou omissão causou dano a você? Pode, porque até 20 salários mínimos você não precisa da figura do advogado. Todavia, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, aí você precisa da figura do advogado. A assistência por advogado é obrigatória. Significa dizer que se uma causa acima de 20 salários mínimos você ingressar sem a presença do advogado, a tua petição será indeferida por falta de capacidade postulatória, tá? Na fase recursal, a atuação do advogado é indispensável e não se restringe ao hipossuficiente. Então, professor Franklin, quando eu quiser ajuizar um recurso no juizado especial, aí não tem jeito. Mesmo que o recurso envolva uma causa que não excede 20 salários mínimos, você tem que usar o advogado. E atenção, nós estamos falando de hipossuficiente. Porque o hipossuficiente, que é aquela pessoa que não tem condições de pagar o processo, ele vai ser assistido pela Defensoria Pública ou por um advogado dativo. Então, não se restringe ao hipossuficiente, pois deve ser estendida a qualquer litigante com efetivação do amplo acesso à justiça. Tá? Então, eu vou ampliar o leque para qualquer um possa ajuizar. Professor, e a questão do litisconsórcio, intervenção de terceiro? Poderá ser pergunta de prova. Presta atenção. Inadmissível a intervenção de terceiro. Está em uma alternativa lá. Essa que é a número 2. Que é da letra, a sexta questão, só me engano. Está lá. Número 2. É admissível a intervenção de terceiro no juizado especial? Errado. Está errado, não pode. Intervenção de terceiro não existe. Então não existe denunciação da lei de oposição, assistência no juizado especial. Não existe. Agora, admite-se o litisconsórcio no juizado especial, seja ele facultativo ou necessário. Então, professor, o litisconsórcio pode no juizado? Pode, mas a intervenção de terceiro não é permitida no juizado especial. Professor, e a intervenção do Ministério Público? O Ministério Público intervém no juizado especial cível? A resposta é sim, mas nas causas, o artigo 11 do juizado prevê a intervenção do MP, mas em razão da qualidade da pessoa que pode litigar no juizado. Então, toda vez que eu tiver uma pessoa, por exemplo, deficiente mental, representado por uma outra pessoa, eu vou ter a intervenção do Ministério Público. Toda vez que eu tiver uma relativamente incapaz ou absolutamente incapaz, eu vou ter a intervenção do Ministério Público. Toda vez que eu tiver um índio litigando no juizado especial e ele for um índio não aculturado, eu vou ter a intervenção do Ministério Público. Mas só nessas hipóteses, bem como de natureza da matéria nele apreciada. A outra questão na intervenção do Ministério Público é se a causa tiver algum preceito de ordem pública. Se ela tiver algum interesse público, aí vai exigir a intervenção do Ministério Público. Eu tenho uma ação de reparação que vai afetar, por exemplo, uma praça, que vai afetar um bem público, aí eu vou, então, ter a intervenção do Ministério Público. Mas, salvo isso, não se vislumbra nenhuma hipótese de atuação do Ministério Público no juizado especial. Então, nas causas relacionadas com a litigar, pessoas que não tenham capacidade e também se houver interesse público. Atos processuais. Professor Franklin, como é que são praticados os atos processuais no juizado especial? Bom, eles são públicos e poderão se realizar em horário noturno. O juizado especial pode funcionar até 24 horas ininterruptas. O juizado especial pode funcionar 24 horas ininterruptas. E eu tenho juizados móveis, Você tem alguns lugares, aqueles juizados que funcionam 24 horas,
Se é uma batida de veículo automotor, imediatamente se liga, o juizado móvel comparece mesmo de madrugada e lá mesmo tenta solucionar o problema. Bom, extinção do processo sem resolução do mérito. Nós vimos que o novo Código de Processo Civil, ele impõe a primazia do mérito. Então, no juizado especial, nós vamos aplicar o mesmo princípio. Eu vou tentar julgar o processo sempre tentando chegar ao mérito, nunca extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Olha o que diz aqui. Quando o autor deixar de comparecer qualquer das audiências do processo, eu vou extinguir o processo. E aí eu volto àquela explicação que nós demos de perempção. Você dá entrada numa ação no juizado, né? Aí você vai dar entrada na ação, falta a primeira audiência, extingue-se a primeira vez o processo. Você vai dar entrada de novo, falta de novo, extingue-se de novo. Dá entrada mais uma vez, na terceira vez. Se for extinta na terceira vez, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aquela ação está perempta, porque você foi negligente. A perempção, na verdade, é uma punição para o autor que deixa de comparecer qualquer das audiências. Quando inadmissível o procedimento do juizado, nós já vimos que você não pode, por exemplo, entrar com uma ação de pensão alimentícia de alimentos no juizado. Então o juiz vai logo indeferir, aí não tem como julgar o mérito, né? Porque é inadmissível o procedimento. Quando for reconhecida a incompetência territorial, e aí não era nem o teu domicílio, nem o domicílio onde aconteceu o sinistro, que era na Ananindeua, e nem o domicílio do acusado, que era em Marituba. Tu ajuizastes em Santa Bárbara ou em Santa Isabel a ação. Está totalmente fora do domicílio da competência territorial. Quando ocorreu um dos impedimentos previstos no artigo 8º, e aí eu tenho os impedimentos que se relacionam tanto ao impedimento do juiz, que não pode, por exemplo, julgar causas relacionadas ao filho dele, à esposa dele ou qualquer parente dele. E também se tu fores amigo ou inimigo capital do juiz, que aí é um impedimento e uma suspeição. Quando falecido o autor, a habilitação depender de sentença e não se der em 30 dias. Então lembra do que eu falei, falece o autor, substitui, os filhos dele o substituem em 30 dias. Falece o advogado, substitui o advogado em 30 dias. Não substituiu, caso de perempção. Quando falecido o réu, o autor não promover os sucessores no prazo de 30 dias. Então, é um caso de perempção. Morre o autor, você substitui o autor. Morre o réu, você substitui, coloca os sucessores dele. Morre o advogado, mesma coisa, tem que substituir. O que não pode é acontecer a morte de um desses entes e eu não tomar nenhuma providência. Aí vou ser fulminado pela sanção de perempção. Sequência dos atos do processo no juizado especial. Então vamos fazer aqui uma sequência bem elucidativa, né? Eu vou colocar aqui, primeiro, vamos fazer uma sequência aqui. Eu venho aqui e tenho a petição inicial, e nós já vimos que na hora que eu dou entrada na petição, essa petição pode ser por escrita ou pode ser digitalizada e colocada, né, no site do tribunal. Depois da petição inicial, ok, já vou ser intimado, vai ser marcada a audiência, né? Designação de sessão de conciliação em 15 dias. Então, esse espaço aqui deve ser designado em 15 dias. Vamos colocar aqui, tá? E aí, vamos lá. Aberta a sessão e obtida a conciliação, segue-se a homologação. Então, nessa audiência aqui, eu primeiro marco uma audiência de conciliação, né? Se eu não conseguir a conciliação, eu vou continuar. Frustrada a conciliação, prossegue-se com imediata audiência de instrução e julgamento. Então, aqui na conciliação, eu vou para a audiência de instrução. Então, aqui eu vou botar aqui, instrução. Nessa audiência de instrução, eu vou ter, em sequência, a contestação e vou ouvir
o requerente, as testemunhas e o requerido. Está aqui em cima. Aí as partes vão apresentar os memoriais e eu vou ter a sentença. Então daqui, vem para cá, né? Bom, feita essa explicação, vamos para cá. Então, eu tenho aberta a sessão, obtida a conciliação, o juiz é obrigado a conciliar e o novo